ouvir esses povos, mas como é que ouve? Porque esse eu acho que é um grande problema, porque fica se dizendo assim, nós temos que ouvir os povos indígenas. Quem ouve? Como que se ouve? Às vezes mandam pessoas para lá, eu estou lendo muito assim sobre essa questão das pesquisas dos povos, com as questões do antropoceno, e o que eles pensam. Às vezes se manda cientistas para medir coisas, ver o número de animais, ver isso e aquilo. E isso não é ouvir. Isso, num certo sentido, é impor o nosso sistema, o nosso pensamento científico sobre o deles. Então, quando a gente se fia tão somente na transmissão de saberes por meio dessa intelectualidade que eu atribuo a essa linha de pensamento, de cosmovisão, de ideologia eurocentrada, quando a gente se fia nela, a gente está desprezando essas outras formas de transmissão de saber, e uma delas, talvez a mais importante delas, é essa forma não lógica, não linear, não racional, que é a arte. Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. No auge da pandemia, uma imagem passou a ulular em diversas redes sociais. Era uma série de 4 círculos que se encaixavam em algumas partes. Em cada um desses círculos tinha o título de um livro. 1984, do George Orwell, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, O Conto da Aia, de Margaret Atwood, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. No meio de todas as circunferências, um aviso. Você está aqui. Essa ideia de que a gente vive em um mundo distópico faz sentido, sobretudo em uma época extremamente insana, onde o futuro próximo só apontava para incerteza e dúvida. Então não parecia difícil imaginar que os universos criados das cabeças de algumas pessoas poderiam de fato ser muito próximos ao que a gente estava vivenciando na pele. Essa conexão com a ficção científica ou com a distopia podia até ser algo positivo, mas aqui nesse exemplo, nessa imagem tão compartilhada, os exemplos eram terríveis. Os universos que mais se conectavam com a nossa realidade eram de governos totalitários, tinham completa ausência de direitos humanos básicos e uma total destruição do ambiente em que a humanidade vive. De fato, nada muito diferente do mundo que a gente está hoje. A gente sabe que tanto a ficção quanto o que a gente pode chamar de realidade, que é sempre muito difícil de falar, né, o que é realidade, elas têm uma comunicação muito grande, sempre tiveram, né? Historicamente se sabe que tanto os ficcionistas, autores que fazem ficção, se baseiam em fatos históricos, então uma interpretação própria, ou avançam hipóteses e tudo, quanto, por exemplo, se você pensar hoje a ficção científica, como ela tem inspirado os estudos de antropoceno. Porque se pensa, e eu penso também, eu penso que a ficção é uma forma de você lidar de uma maneira mais livre, sem amarras, com os dados do real. Ou seja, você pode, na ficção, fazer especulações, você pode avançar questões que podem ser interessantes para se pensar o real, no sentido de que ela é um pensamento, uma reflexão sem amarras, e que pode avançar questões, né, como a ficção científica hoje em dia está se provando interessante para se pensar as questões climáticas, as questões das mudanças em geral, desse caos ambiental. Eu acho que é muito interessante a ficção como uma especulação fabulativa. Tem uma autora, antropóloga, chamada Donna Haraway, que escreveu um livro chamado, eu não sei como foi traduzido, mas em inglês é Staying with the Trouble.
Eu sei que está traduzido, não sei se é Ficando com o Problema ou Encarando o Problema, não sei. E ela trata muito disso, da ficção, e ela tem um acrônimo que chama SF, né? Science Fiction, Science Fabulation e Science Fact. Para ela, essas coisas estão ligadas, porque a fabulação ela leva também a possibilidade de hipóteses, de avançar hipóteses. Essa é a voz da Aparecida Vilaça, antropóloga e professora, autora de livros como Morte na Floresta, Ficções Amazônicas e Paletó e Eu, um livro íntimo sobre a relação pessoal que teve com seu pai indígena do povo Wari, que vive no sudoeste amazônico e foi frequentado, pesquisado e vivido por ela desde 1986. Ela é uma das entrevistadas fixas desse episódio, ao lado de Pablo Casella, que acabou de lançar o livro Contra Fogo, seu romance de estreia. Analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Casella fez parte de uma equipe que percorria diariamente o Parque Nacional da Chapada Diamantina para não só acompanhar a existência de animais e da natureza, como também o crescimento de incêndios e impactos de desastres ambientais. Eu tenho falado, né, eu me alinho a uma forma de enxergar a humanidade que atribui a ela, a humanidade, uma característica intrínseca, que é a característica da fabulação. Eu sou bem convencido de que a humanidade ela tem a fabulação como sua característica peculiar. E é por meio da fabulação que a gente criou as nossas várias civilizações, desde a nossa gênese comum na África, e depois por toda essa epopeia humana de radiação, né? Essa primeira diáspora africana que foi feita aí há 200 mil anos, 160 mil anos, saindo da África, a gente levou a fabulação com a gente. E isso tá bem evidenciado nos registros arqueológicos. E como eu concebo a fabulação como inerente à nossa espécie, eu concebo que ela é a forma talvez mais potente de transmissão dos saberes. Então, quando a gente se fia tão somente na transmissão de saberes por meio dessa intelectualidade que eu atribuo a essa linha de pensamento, de cosmovisão, de ideologia eurocentrada, quando a gente se fia nela, a gente está desprezando essas outras formas de transmissão de saber. E uma delas, talvez a mais importante delas, é essa forma não lógica, não linear, não racional, que é a arte. E no nosso caso, né, na literatura, que é a ficção, a fabulação. E eu acredito que quando a gente traz, por meio da fabulação, temas que são muito relevantes, mesmo temas que poderiam nos interessar como assuntos sobre os quais a gente precisava doutrinar pessoas, né, sensibilizar pessoas, que essa ferramenta, a fabulação, é ainda mais potente, porque ela chega em camadas da nossa existência humana, né, dessa nossa forma de se manifestar no planeta, que não somente pelo intelecto. O intelecto é muito necessário e importante, claro, mas ele é muito limitado também. A gente pode ver que no próprio seio da ciência, que é uma tentativa muito empenhada em exercermos o conhecimento, a geração e a transmissão do conhecimento de forma muito racional, mesmo no seio da própria ciência, quando você vai comunicar a ciência, você não vai conseguir, nem vai ter sucesso se você for apenas
estritamente racional. Porque sendo estritamente racional, você poderia colocar uma tabela, né, com os resultados. E, no entanto, você vai precisar lançar mão da linguagem, e dentro da linguagem de diplomacia, de política, de estilo, de estética. E aí a gente chega na palavra-chave, né? O ser humano é lúdico. Nós temos uma necessidade vital que é o lúdico. A gente ainda tem sofrido, né, padecido muito para conquistar necessidades fisiológicas básicas, que é alimentar, se abrigar, se reproduzir, proteger os nossos filhotes. Essas várias necessidades básicas que até hoje, infelizmente, uma parte significativa da humanidade não tem garantidas, a gente excluiu dessas necessidades básicas o que a gente poderia chamar de transcendente, né, do que não é tangível. E eu advogo que a gente precisa colocar na nossa cesta básica fisiológica das necessidades essenciais do ser humano esses elementos intangíveis. E o lúdico seria o primeiro deles. A gente precisa do lúdico. E aí, dentro do lúdico, abre esse portal que seriam as várias artes, né? A gente não pode ignorar o problema, né? Nós temos um problema, temos que ficar nele. Permanecer nele para tentar pensar sobre ele. Então, eu acho que todos os modos de reflexão sobre esse problema, o nosso, no momento, digamos, é o caos climático, o caos ambiental, a questão econômica, social, né? A questão das migrações, das ditaduras que vão aparecendo cada vez mais. Esses dados, né, essas coisas que estão acontecendo no que a gente chama de realidade, são coisas que a especulação também pode pensar sobre ela. E elas podem se inspirar mutuamente. Então, tanto os autores de ficção, evidentemente, se baseiam no que está acontecendo. A ficção geralmente é baseada em ou experiência do autor, ou experiência dele com outras pessoas, e isso é colocado num ambiente ficcional, mas é também baseado na realidade, mas ela pode, como eu disse, avançar questões, né? Ela tem uma liberdade de avançar soluções, hipóteses, situações. Eu estou me lembrando agora de um livro do Daniel Galera, que são 3 novelas, eu não me lembro o nome dele, do livro, esqueci o nome, eu acho que é o penúltimo livro do Daniel Galera, que é um livro espetacular, justamente sobre... É um livro, você poderia até chamar de ficção científica, né? É um pouco ficção científica, mas é um futuro distópico que ele imagina, que faz a gente pensar, porque hoje em dia, quando você lê um futuro distópico, onde, sei lá, acho que teve enchente do mar e as pessoas vão morar nos últimos andares dos prédios, são os únicos lugares habitáveis. Depois tem um outro que os cérebros das pessoas que morriam ficavam em gadgets, em negocinhos, né, em aparelhozinhos, e continuavam a existir. Então, essas fabulações de autores de ficção são muito interessantes para a gente pensar tanto soluções possíveis, quanto imaginar ficar com o problema, imaginar todas as consequências do problema que a gente está nesse momento e tentar lidar com elas. Essa linha tênue entre ficção e realidade fica clara na vida e obra do poeta Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que via da janela em que morava, em Itabira, Minas Gerais, uma grande montanha. O chamado Pico do Cauê também fazia fundo para a igreja matriz do Rosário, onde um sino tocava sempre nos mesmos horários, servindo de relógio ao poeta. Tanto a matriz quanto a montanha foram destruídas devido à mineração para explorar a cidade e construir uma estrada de ferro que ligaria Itabira ao Espírito Santo pela mineradora Vale. Foram muitos os poemas e textos dedicados a essa perda através da destruição. O professor, ensaísta e músico José Miguel Wisnik escreveu até um livro sobre isso,
Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, onde falou que toda a poética de Carlos Drummond de Andrade acontece através de seu ativismo ambiental e relação com o meio ambiente. O Drummond fala em um poema: o rio é doce, a vale amarga. Quantas toneladas exportamos de ferro, quantas lágrimas disfarçamos sem berro. Essa mesma mineradora entraria novamente nas notícias com o rompimento da barragem em Brumadinho, a alguns quilômetros de Itabira, a cidade de Drummond. A fazenda onde ele morava, que tinha servido de base para toda a sua família, é hoje depósito de rejeitos da Vale. Ele, que não aceitou a destruição ficando calado, usou todo o seu espaço na imprensa para denunciar tudo o que podia. A campanha contra a Vale foi algo tão grande que a própria mineradora respondeu com uma campanha publicitária no jornal O Globo. A resposta, uma piada com o poema mais famoso do Drummond, colocava a mineradora Vale como o transformador de pedras em lucros para a nação brasileira. E dizia: há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. Você ouviu bem? Desenvolvimento. E não precisa dizer que muita gente foi na onda da mineradora, fazendo o poeta desistir de seu ativismo poético. Então, a coisa está andando, a gente está vendo fogo no cerrado, o risco do cerrado virar um deserto, a desertificação de algumas regiões da Amazônia, que é uma floresta muito delicada, no sentido de que é uma floresta que sobrevive da própria floresta. Então, os nutrientes da floresta muitas vezes vêm da própria floresta, das coisas que caem, das coisas, esse ciclo dentro da floresta. Então, o risco de desertificação é enorme. Isso traz com consequências enormes para os povos indígenas e para a gente também. Eu acho que a coisa mais importante é a gente entender que nós estamos no mesmo mundo, que só tem esse, não tem mundo B, e que nós temos que estar ao lado daqueles que têm outros tipos de conhecimento. Temos que estar ao lado, trabalhar ao lado. Agora, como fazer esse ao lado, que eu acho que é a chave da questão. Como fazer? Porque é muito lindo falar. Vamos ouvir, vamos trabalhar ao lado dos povos. Mas como fazer? Quem é que tem os recursos para fazer? O tempo e o conhecimento para fazer isso. Com o advento do cristianismo, surgiu a ideia da criação divina de um mundo separado do homem, como se a natureza e o meio ambiente existissem para serem usadas e usufruídas como um corpo diferente da humanidade. Foi no século VI a.C. que um grupo filosófico, chamados de pré-socráticos, começou a desenvolver as primeiras ideias da filosofia para se distanciar da relação sagrada e ainda assim entender a natureza. A ideia de explicar quais eram os mecanismos do mundo natural, mais tarde seria nomeado como ciência. Nesse meio tempo, Francis Bacon, na Inglaterra, desenvolveu o método científico que dizia que devemos entender a natureza para poder dominá-la. Os europeus imprimiram no continente americano, gente, a ideia de natureza. É lá no século XVII, lá no século XVIII, que os filósofos europeus se nutrindo, assim como tiravam ouro, diamante, tiravam ideias também daqui. Na maioria das línguas nativas do continente americano, não existe a palavra natureza. Não existe essa palavra. É um esforço enorme de tradução, tentar criar uma expressão para falar isso que os brancos chamam de natureza. Então, como que alguém pode ser ambientalista? Como atravessar esse abismo cognitivo que nos tornou todos refém de uma ideia que nos separa do organismo que supre a gente, que nutre a gente e que nos produz? Essa é a voz de Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo e poeta do povo Krenak, que vive numa reserva de 4.000 hectares nas margens do Rio Doce, em Minas Gerais, bem próximo, inclusive, à cidade do Drummond. Se para os povos originários o meio ambiente é uma cidade e não está desassociado da humanidade, o distanciamento do humano com o mundo natural foi piorando com o tempo.
À medida que esse tempo foi passando, as pessoas foram se aglomerando em cidades cada vez maiores e a necessidade de comida, energia elétrica, etc., foi suprida através da exploração do mundo natural, fazendo com que o ser humano esquecesse que era parte da própria natureza e que aí, ao destruir a natureza, destruiria também a si próprio. Se a ciência e seus avanços foram imprescindíveis para a saúde e para a sobrevivência da humanidade, essa melhora também trouxe uma exploração desenfreada, uma dependência da natureza em que tudo se tira e nada se devolve. Essa relação parasitária do humano com o mundo natural é tão grande que alguns cientistas sugeriram uma nova definição desse tempo geológico. Eles deram o nome de antropoceno, uma era cuja marca são os impactos devastadores deixados pelo homem no planeta Terra. Quando a gente fala em ciência, desde o século XX, a imagem que mais podia representar para a gente é o Einstein, né? E o que o Einstein sugere? Que ciência é humildade. Eu acho que o que veio desastrando tudo foi a arrogância que alguma ciência, não há ciência, se aventou nas últimas décadas, quando ela virou um serviço de afirmação de ideias que já são preconcebidas. A ciência não pode ser como a corrida para a vacina. Quem vai fazer a vacina primeiro? Isso não é ciência, né? Isso é uma corrida. É uma maratona. A ciência é a produção de conhecimento ao longo de milhares de anos, talvez desde que os humanos aprenderam a reunir observações sobre a vida. Ciência. Então, eu não tenho nenhuma desconfiança de que a ciência é luz, a ciência ilumina. A questão é que ciência e tecnologia passaram a ser mais ou menos o mesmo pacote. E a maior parte das pessoas que têm menos de 50 anos hoje, quando você fala para ele ciência, ele pensa em tecnologia. Ele pensa na última tralha tecnológica que ele pôde se apropriar e ele pensa que aquilo é ciência. Ora, esses processos tecnológicos, essa disrupção tecnológica, isso não é ciência. Isso é tecnologia. Aqui no Brasil, inclusive, teve um tempo que a gente tinha o Ministério da Ciência e Tecnologia, como se fosse mais ou menos a mesma coisa. Ou o Ministério da Educação e Esporte. São essas aberrações cognitivas. Eu não acredito que ciência é tecnologia. Ciência é conhecimento e produção de conhecimento. Tecnologia é a apropriação desses processos e o desenvolvimento desses processos. Eu faço uma crítica a subordinação da ciência a essa malandragem corporativa de produzir mercadorias toda hora para nos surpreender como se fosse uma caixinha de surpresas. Ailton Krenak, a voz se escutou de novo, agora, ainda completa que o ser humano não tem cura porque já deu metástase. Ao mesmo tempo, ele entende que o senso comum não consegue imaginar um futuro, não consegue imaginar um amanhã ou um mês que vem. Para ele, é isso que potencializa a destruição do mundo, porque na cabeça dos ocidentais, do povo não indígena, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, então basicamente não pensa que precisa se preocupar com isso agora. No livro A Cara do Céu, narrado pelo xamã Davi Kopenawa ao enólogo Bruce Albert, há a profecia de que o céu vai cair em nossas cabeças. Esse susto cada vez mais palpável com as temperaturas discrepantes, a seca de rios, as enchentes, por outro lado, e os diversos desastres ambientais parece trazer o assunto para a pauta do dia a dia. Mas será que debater isso apenas é o suficiente? A nossa linhagem civilizatória, eurocentrada, é que talvez já esteja sem escutar há muito tempo, né? Talvez desde antes de chegar na América. A gente sabe que no continente europeu também havia natureza exuberante, né? A gente não se dá conta, mas
quando você vê os brasões medievais, tem lá urso, tem leão, e havia elefantes, e tudo isso havia na Europa, né? No entanto, desde antes da Idade Média, praticamente tudo isso se extinguiu, né? Não é à toa que o Coliseu, aquela história, né, quase anedótica dos gladiadores lutarem com leões, né? Isso não era só de animais importados da África, isso também eram de animais do próprio continente europeu. Então eu acho que esse véu que foi colocado intermediando os humanos da natureza ao redor, ele é um véu muito antigo nessa linhagem europeia, né? E infelizmente foi essa linhagem que chegou na América e sobrepujou toda essa inteligência que havia aqui, né? Por isso é muito oportuna essa bandeira, né? Essa palavra de ordem que tem sido trazida no ativismo em prol da questão indígena, do futuro ser ancestral, né? Que o Ailton traz e muitas pessoas têm reproduzido, né? O futuro ser ancestral é um resumo dessa fala anterior, né? De que a gente vai se aproveitar melhor do território, do espaço, quanto mais a gente tiver atento como os povos indígenas e originários estavam, né? Então tem uma perda cultural geral, que é prática para a gente, no sentido de conhecimentos possíveis, o conhecimento de plantas medicinais, que é gigantesco, que a ciência, nossa ciência de laboratório, tá conseguindo chegar a alguns resultados perto desse conhecimento deles, que é o conhecimento que crianças pequenas sabem classificar determinadas plantas, sabem como é que pode usar, sabem o que elas estão relacionadas, quais são os pássaros que se alimentam dali, quais são os insetos. Então, a diferença, principalmente, é que é um conhecimento holístico, que não separa as coisas. Eu acho que a nossa ciência é uma ciência que tem como princípio, de um modo geral, separar para conhecer. Então, você vai desintegrando a matéria em átomos ou em química, substância química 1, 2 e tal. O que eles fazem na ciência deles é tentar relacionar, sempre relacionar. Então, uma planta, ela não há um interesse de classificação da planta, que não é só para comida, é um interesse intelectual, não só não se pensa a planta isolada, se pensa a planta nas associações com outras plantas, nas associações com insetos, nas associações com animais. Então, o pensamento é uma ciência que integra, que ela é relacional. E essa ciência é aquela que a gente, do meu ponto de vista, a gente tem que chegar. A gente tem que chegar e, nesse sentido, ouvir esses povos. Mas como é que ouve? Porque esse eu acho que é um grande problema. Porque fica se dizendo assim, nós temos que ouvir os povos indígenas. Quem ouve? Como que se ouve? Às vezes mandam pessoas para lá, eu estou lendo muito assim sobre essa questão das pesquisas dos povos, com as questões do antropoceno, e o que eles pensam. Às vezes se manda cientistas para medir coisas, ver o número de animais, ver isso, ver aquilo. E isso não é ouvir. Isso, num certo sentido, é impor o nosso sistema, o nosso pensamento científico sobre o deles. Ouvir é morar lá e ficar, aprender a língua. Então, exige tempo, porque viver dos povos indígenas é uma questão de tempo, de estar, não estar de modo produtivo todo o tempo, pensando, como você classifica, como você faz, mas perceber, olhar, viver com eles. Porque o pensamento indígena, ele não separa essas coisas, ele não separa a questão de hipóteses com
a convivência, a percepção sensível. Então, eu acho que a questão é quem vai ouvir, como. O geógrafo histórico e historiador Jason Moore defende um outro termo para a degradação em que estamos vivendo. No lugar de antropoceno, ele aposta no uso da terminologia capitaloceno, ou seja, o contraponto de que a culpa não é de todo mundo, mas sim do capital, ou seja, do capitalismo. A já citada filósofa Donna Haraway propõe um outro termo, o tituloceno, que supõe uma ideia de harmonia e colaboração entre todas as formas de vida. O mais interessante é que o termo apareceu pela primeira vez em um conto justamente de ficção científica, do autor H.P. Lovecraft. Na história, Tituloceno era um ser monstruoso com muitos tentáculos que vinham do subterrâneo. Antropoceno, Capitaloceno, Tituloceno. Uma crise, muitos nomes. Então, o capitalismo e o pensamento linear, analítico, científico, eles são filhos do mesmo pai tóxico. E a competição também. Deve ser um filho ou um sobrinho dele. E essa forma que esse pai gerou da gente pensar em competir, talvez também explique como a gente consegue, apesar de ser muito contraproducente, quase burro, como a gente consegue não se aproveitar da estratégia que seria de a engenharia humana em todas as suas manifestações. Assim, quando você vê o que um grupo indígena consegue fazer coletivamente num ambiente mais inóspito, quanto civilizações africanas conseguiram construir com toda a diversidade daquele território, naqueles momentos mais antigos em que a abundância de animais selvagens era muito maior do que a de hoje. Os asiáticos, né, as pessoas que chegaram nas ilhas do Pacífico. Imagina chegar numa ilha naquela época com uma restrição incrível de recursos e fazer dali prosperar uma civilização. Então, todas essas, e eu estou dando poucos exemplos, né, mas todas essas formas incríveis de aprender com o ambiente, prosperar nesse ambiente enquanto espécie, são frutos muito proveitosos. E a gente joga fora. A gente escolhe um fruto da cesta e tem deixado os outros à míngua, né, apodrecendo. Então eu só consigo imaginar que a gente só tem a pachorra de fazer isso, de desperdiçar frutos tão valiosos, porque a gente tem lá no íntimo essa pulsão pela competição. Então na competição só um ganha, né? Então a gente só escolhe uma. E a gente poderia estar com todas, né? Aproveitando do melhor de todas elas. Eu fico achando, quando eu vi o título desse podcast, Os Perigos de Se Ignorar a Ciência, eu fiquei pensando que título deveria ser O Perigo de Se Ignorar as Ciências. Porque eu acho que a gente tem uma tendência de denominar a ciência só o que a gente faz, quer dizer, a gente, os acadêmicos desse mundo, né, euro-americano e tal. E eu acho que é importante entender que, obviamente, a nossa ciência é espetacular e há diversos feridos de ignorá-la, como a gente viu aí nesse período escuro da nossa história recente, pandemia de Covid e tal, os problemas, né, muito, muito graves que aconteceram ao se ignorar a ciência. Mas eu acho também que é importante a gente pensar em outras ciências e que a gente deve denominá-las ciência também. Então, eu estou pensando aqui nos povos indígenas, que tem uma ciência voltada às questões ambientais, né, que nós chamamos de ambientais, muito complexa, um conhecimento muito profundo, que nós tendemos, normalmente, a pensar sempre como necessidades objetivas, né? Pensar que são povos que vivem de acordo com as necessidades físicas. Então, eles conhecem as plantas que eles comem, eles conhecem basicamente o que é preciso, né? A gente pensa como povos da sobrevivência.
Mas a minha experiência e de colegas e de autores importantes, né, como Levi-Strauss, por exemplo, é que esses povos têm um interesse intelectual muito semelhante ao dos nossos cientistas. Não que eles façam os testes deles, né, as experiências científicas pelos mesmos meios que nós, que são laboratórios, que são estudos com hipóteses desse tipo, mas que eles também fazem experimentações baseadas na experiência concreta, que é uma experiência muito complexa, muito larga, né, sobre o meio ambiente. Então, eu estava, até agora, antes de falar com vocês, eu estava relendo um dos, para mim, que é uma obra-prima sobre isso, que se chama A Ciência do Concreto. É um capítulo de um livro do Levi-Strauss, chamado Pensamento Selvagem. O Levi-Strauss é um antropólogo francês, para mim, o maior antropólogo que já existiu, falecido por volta de, não sei, acho que 99, 2000, uma coisa assim, com mais de 100 anos de idade, e que conheceu, viveu entre os indígenas no Brasil, e que escreveu esse capítulo, esse livro, né, em 1962, onde ele já dizia coisas muito importantes que hoje, só hoje, a nossa ciência está descobrindo, né? Então, por exemplo, a quantidade de nomes diferentes para espécies de abelhas, por exemplo, que nós não conseguimos diferenciar, a importância, né, dessa diferenciação e o interesse intelectual em classificar, em pensar, em fazer associações. Então, é a mesma base do princípio científico, que é o princípio da pesquisa, do teste e do interesse em relacionar. É a ideia de que as coisas se relacionam. Então, esse é um princípio da ciência que os povos indígenas seguem à risca, somando-se a um conhecimento concreto muito grande, porque são pessoas que vivem no meio, que vivem na floresta e vivem da floresta. Salve, salve! Sou a Shirley Pancará, indígena do bioma Caatinga, vivendo há 26 anos no bioma Mata Atlântica. E falar da relação da ciência tradicional dos povos indígenas para a contribuição ambiental é de suma importância, porque os povos indígenas preservam mais de 80% da biodiversidade do mundo dentro dos seus territórios com sua sabedoria ancestral. Então, atentar-se para os saberes da nossa ciência é de suma importância para salvar o planeta, a humanidade. E por isso, os saberes das universidades precisam caminhar juntos com os saberes dos nossos mais velhos, da nossa ancestralidade. São eles, nossos povos, que mantêm a Mãe Terra curada, que mantêm os rios limpos, que mantêm as árvores de pé, que mantêm as abelhas nativas e toda a sabedoria baseada na cosmologia. Por isso que é importante levar em consideração esses saberes para que nós possamos salvar a fauna e a flora e a humanidade que tanto carece e que está passando por essa crise climática tão agravante no Brasil e no mundo. É preciso olhar os protetores das florestas, os nossos mais velhos, a nossa juventude, as mulheres, os povos indígenas que mantêm toda essa sabedoria. Vamos caminhar numa união, numa paz, para salvar o planeta, porque o futuro é ancestral. E se o futuro é ancestral, precisamos ouvir as nossas ancestralidades, os nossos saberes de como erradicar
toda essa crise climática que o país vive e o mundo também. E é por meio dos povos indígenas, que são os guardiões. E desde muitos anos, desde a existência, antes da colonização, preservaram e preservam até hoje, inclusive até com suas próprias vidas, para um ambiente sadio, para um respirar sadio, para uma alimentação saudável, para um planeta curado e vivo. Olá, eu sou Ana Rushi, sou escritora, pesquiso justamente a questão da emergência climática na literatura há muitos anos e é um prazer estar aqui colaborando com vocês. É muito perigoso, evidentemente, ignorar a ciência. E quando a gente pensa em negacionismo, nós geralmente pensamos em posturas muito longe das nossas, né? Entretanto, todo mundo possui um lado em que a gente nega algum tipo de fato científico, porque muitas vezes os fatos científicos nos desagradam. E até o negacionismo ele pode se apresentar em forma de apatia. Então, por exemplo, quando os setores progressistas eles são apáticos com relação à questão da emergência climática, isso é uma forma de negacionismo, quando a gente coloca essa questão como uma questão de terceira classe política, né? E a gente está vendo agora que talvez essa questão ela tenha que ser pensada também complexificando outras demandas sociais muito mais extensas. E a parte extraordinária dessa conversa é que a literatura, assim como as outras artes, né, os audiovisual, as canções, a fotografia, essa arte ela tem a capacidade de nos traduzir por meio de sentimentos o que às vezes a ciência, com os seus dados, com a sua avalanche de dados, não consegue passar. Então a arte ela é importante nesse diálogo todo, principalmente de reforçar aspectos científicos, justamente porque ela tem essa capacidade de nos comover e de mover as pessoas também, e entender que algumas coisas podem ter outros sentidos para nós. E daí que eu acho que a ficção científica, particularmente, ela nasceu disso também, né? Lá atrás, quando o Júlio Verne estava pensando as coisas, que também até seria Júlio Verne um escritor de ficção científica, que é uma pergunta da crítica, ele estava pensando também em popularizar isso, essa discussão, e fazer isso também de uma forma responsável. Então é muito importante que também nós, quando escrevemos, a gente tenha essa responsabilidade de entender melhor a ciência e também conseguir divulgar de alguma forma uma maneira de entender o mundo mais generosa, mais ampla e dentro de uma corrente progressista. Uau! Essa foi a primeira parte do episódio sobre os perigos de ignorar as ciências, no plural. Os entrevistados fixos foram a Aparecida Vilaça e o Pablo Casella. Os áudios do Ailton Krenak foram de sua conferência na Academia Brasileira de Letras e também no programa de entrevistas Roda Viva da TV Cultura. As participações especiais foram da Ana Rushi e da Shirley Pancará. Agora não sai daí, que ainda tem mais. A começar por um trecho de um audiolivro da editora Todavia. Já estou no Uruguai, pensei enquanto andava por aquela passarela de metal com janelas de nylon transparente. Fui um dos primeiros a passar pela alfândega e saí para o lugar onde estavam os ônibus. Um sujeito na minha frente parou para fumar, portanto cheguei primeiro. Pelo menos foi o que imaginei. Ao embarcar, vi que o ônibus estava cheio de gente. Deviam ter chegado em outro ferry. Montevidéu? Sim, disse o motorista. Espera o próximo? Perguntei na esperança de aparecer um ônibus vazio para eu embarcar. Não, tem lugar no fundo. Embarquei conformado. Os rostos. Não estava vendo nenhum assento vazio. Ao fundo vi um, bem onde eu queria, na janela da direita. Pedi licença. O homem sentado na poltrona do corredor levantou e me deixou passar. Quando me sentei, descobri por que o lugar estava vazio. Esse foi um trecho do livro A Uruguaia, de Pedro Mairal, narrado por Paulo Betti. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible.
E chegou o momento do quadro Que Livro é Esse? Todo episódio eu leio a sinopse do livro presente na quarta capa e uma dupla da editora compete para saber aí, para ver quem ganha, quem acerta mais livros. As convidadas dessa vez foram a Mariana e a Luzi, ambas da comunicação. Que livro é esse? Oi, meu nome é Mariana, eu sou da comunicação, voltei pra tentar ganhar dessa vez, vamos lá. E eu sou a Luzi, da comunicação também. Acho que agora vai, ganhei da primeira vez, tô super confiante. Perde, né? Então vocês já sabem como que funciona a brincadeira. Não muda tanto a sinopse, né? Só muda aí os nomes das coisas para não ficar tão na cara. Se vocês já souberem qual livro é, falem imediatamente, porque o que vale aqui é quem é mais rápida. Tá. Então vamos lá. Ambientado em uma Todavialândia, em um tempo imaginário e perturbadoramente próximo da realidade, no qual a poeira tem a mesma cor do sangue coagulado, esse livro dá sequência aos romances anteriores do autor. Onde passam os minotauros. Eu ia falar isso! Eu queria mais uma diquinha só. Perdeu, tem que ser rápida. Tem que ser, ela falou pra ser rápida. É isso aí, eu avisei. Ponto pra Luzi. Então, vamos lá. Segunda sinopse. Esse livro é um mapa fascinante e comovente de ritmos, encontros casuais e amizades em constante mudança que compõem a vida na cidade, nesse caso é a Todavialândia. Enquanto passeia pelas ruas da Todavialândia, novamente na companhia da mãe ou sozinha, Fulana observa o que se passa à sua volta. Ah, droga! Eu não tava lembrando o nome, eu li ano passado esse livro. Não é? Afetos Ferozes. Não, mas é igualzinho. É igualzinho a sinopse. Não, vai. Tá, continua. Ela observa o que se passa à sua volta, interage com estranhos, intercala anedotas pessoais e meditações sobre a amizade, sobre a atração. Não. Tantas vezes irreprimível, pela solidão e também sobre o que significa ser uma intelectual feminista num mundo frequentemente hostil às mulheres e sua luta por autonomia. Gente, não é Afetos Ferozes? Não. Uma Mulher Invisível? Não. Fica tentando dar. Eu sei qual que é, mas eu não lembro o nome. Fala a capa. Quase, vocês falaram aí, até achei que era, mas não é. Chegaram muito próximo. É o autorretrato de uma mulher que defende ferozmente sua independência. Rachel Cusk? Não. É uma capa amarela, laranja e roxa. Uma mulher incrível, não é? Aquele da mulher andando na rua que tá passando na frente de uma livraria. Isso! Qual que é o nome? É da Vivian Gornick. É da Vivian Gornick. Uma mulher singular. Ai, é singular! Nesse caso, você é meio ponto pra mim, meio ponto pra mim. Exato, vai. Vamos considerar assim, porque, né? Uma acertou o contexto da coisa e a outra lembrou o nome. Mas... 1,5, ainda tô ganhando. É verdade. Mas pelo menos é um 0, entendeu? Tem um meio pontinho. Total. O livro é Uma Mulher Singular, de Vivian Gornick. Isso. Tem uma capa ótima, inclusive. Sim. Vamos lá. Escrito em uma prosa límpida e elucidativa, esse livro propõe uma abordagem inovadora sobre a história do cosmo. Desde os mais antigos... Nosso universo! Nosso universo? Empatou. Não, empatou. Não, empatou esse? Não, empatou 1,5. Não, porque a gente falou junto. Meio, né? Exatamente. Meio, mas Luzi ganhou, né? Que ela acertou o primeiro sozinha. Mas não fui humilhada hoje. Não, mas assim, zero humilhação, cara. Na verdade, assim...
podia até ler outro pra ter certeza, porque foi tete a tete ali. Parece até que vocês tiveram a cabeça funcionando junto, assim. Porque vocês não estão vendo. Quem tá só ouvindo não tá vendo. Elas estão trocando olhares, elas ficavam assim, uma puxando o arquivo da outra. Verdade, verdade. E o primeiro Nossa, eu quase falei. Eu não ia falar com tanta certeza quanto ela, porque ela falou com muita certeza. Eu ia falar meio... onde pastam os minotauros? Mas ia falar. Que ótimo, ganhei. Mas é isso. Então, assim, mas pode se considerar uma ganhadora também, tá? Sim, beleza. Sim. Eu vou falar eu divido meu prêmio. Ganhou. Exatamente. O prêmio foi dividido. Obrigada, Tati. Esse foi o nosso 14º episódio sobre os perigos de ignorar as ciências. Eu sou a Tatiane Leite, do Valer um Livro, e eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa cheia de trocas e ensinamentos. A gente se vê na próxima quinzena, mas se você ainda não nos segue ou ainda não ouviu os outros vários episódios dessa temporada, o que você está esperando? Aqui no Quarta Capa tem um monte de voz, um monte de tema e um monte de risada também. Sempre no seu tocador de áudio favorito. Até a próxima. Tchau. Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!